Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Catequese em Cristo. Este é o encontro número 22 e vocês vão percebendo que nós preparamos o terreno aí nos encontros anteriores para cada vez mais nos aprofundarmos e falarmos diretamente de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Mais um encontro aqui dedicado exclusivamente a isso. Vamos falar de Jesus, homem divino ou Deus humano? Olha só que pergunta interessante, já para aguçar, para avivar esse nosso encontro. Estamos diante de um homem divino ou de um Deus que se faz homem? E para que a gente possa refletir, absorver e crescer espiritualmente na nossa fé, vamos falar um pouco de Jesus. Vamos lá? Jesus é Deus e Deus é Jesus. Eu trago isso de uma maneira muito impactante e emblemática, porque muitas vezes há uma grande confusão, até mesmo por cristãos católicos, sobre isso. Em muitas comunidades por onde passei, vivendo o dia a dia de catequese, havia sempre muitos questionamentos, por vezes até por pais, por pessoas já mais vividas, né? Que se questionavam, mas eu leio a Bíblia e vejo lá, o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus, são pessoas diferentes, ele é o mesmo Deus. E a nossa querida e maravilhosa Igreja Católica, com todas as suas orientações, seu catecismo e seus dogmas, nos ajuda a ter a plena certeza e convicção. Não há dúvidas, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Então, Maurício, quando tudo foi criado, quando o Jardim do Éden foi apresentado, quando cada parte e elemento do universo foi feito, já era Jesus? Era, é e sempre será. Jesus é apenas uma das formas trinitárias da nossa Santíssima Trindade, que nós teremos um encontro só para falar sobre a Santíssima Trindade. Deus que se representa e se manifesta a nós de 3 formas diferentes. Então, Jesus é Deus, Deus é Jesus. E Deus tem essas 3 características que para nós devem ser conhecidas para que a gente compreenda suas manifestações ao longo da história, ao longo do tempo. Deus é onipotente, não há limites para seu poder. A onipotência é a ausência de limites. Se o próprio Deus é o criador de tudo e de todos, ele é detentor de toda e qualquer forma de poder que exista, de criar, de descriar, de avivar, de desavivar, de trazer, de empurrar, de tudo aquilo que é necessário para o seu projeto de salvação. Deus é onipotente. Deus também é onipresente, não há limites para a sua presença. Por isso que ele está dentro do coração de cada um de nós a todo e qualquer momento. Maurício, somos 8 bilhões. E ao longo da história já passaram por esse mundo mais de 100 bilhões. Como que Deus está presente dentro de cada um de nós? Pela onipresença de Deus. Não há limites para a sua presença. Ele é tudo, ele é a soma de todas as coisas. Por isso, nesse momento onde eu estou preenchido pela graça de Deus. Ele está aqui, aí, cuidando de nós a cada detalhe, nos enxergando por dentro e por fora de todas as formas. E além de onipotente e onipresente, ele é onisciente. Não há limites para seu conhecimento. Porque ele é a própria sabedoria. Falávamos alguns vídeos atrás sobre a sabedoria, os livros da sabedoria, os livros sapienciais do Antigo Testamento, que deixavam muito claro, sabedoria não é acúmulo de conhecimento, mas é a capacidade de compreender que Deus é Deus. Isso é a verdadeira sabedoria. E é por isso que não há limites para o conhecimento de Deus, porque ele é a representação do conhecimento. Tudo que fazemos e que somos tem como único objetivo de seguir o plano salvístico de Jesus Cristo. Jesus é Deus, onipotente, onipresente e onisciente. E é por isso que a nossa querida e santa Igreja Católica é tão maravilhosa, porque ela reúne todos esses conhecimentos para dividir conosco, aumentando a nossa fé e a nossa capacidade de vivermos o que Jesus nos pede. Vamos lá? Ainda falando de Jesus, homem divino ou Deus humano? Olha aqui o que nós temos de informações que nos ajudam a compreender a grandiosidade daquilo que é Deus. A criação, Deus que é Jesus, cria o universo e tudo o que nele habita. A própria criação vem de Deus. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, porque a criação é o próprio Deus criando e transformando todas as coisas. Tentativas de Javé, Deus que é Jesus, instrui o povo a viver seu projeto, mas os homens falham recorrentemente. Então aqui nós temos até um grande exemplo do dilúvio e a Arca de Noé, que foi uma dessas falhas recorrentes que o homem praticou e foi submetido a uma grande penitência para a reconstrução daquilo que Deus havia criado
à perfeição. Espera e preparação. Deus, que é Jesus, envia profetas que preparam e anunciam sua chegada, a vinda do bom pastor. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma sequência que nos mostra o trabalho de Deus na criação, na formação de seu povo e na caminhada desse povo rumo ao projeto salvístico. Deus que cria, Deus que tenta de todas as formas manter seu povo alinhado no rumo, Deus que prepara esse povo para que eles não errem mais, para que eles se mantenham firmes nos preceitos através de profetas, pois em algum momento ele estaria conosco, física e presencialmente. É isso que nós estamos preparando. Jesus chega, vocês percebem que é uma história que está sendo contada. Jesus, que é Deus, nós estávamos falando de Deus que é Jesus, até a vinda do Messias. E aqui Jesus chega. Então Jesus, que é Deus, é concebido pelo Espírito Santo, chega ao mundo nos braços de José e Maria. Uma vida humana. Jesus, que é Deus, cresce, amadurece, vive uma vida humana até sua fase adulta. Jesus, que é Deus, por volta dos 30 anos, inicia a fase misericordiosa do seu ministério. Vocês estão percebendo a relação que a gente traz aqui no Catequese em Cristo? Deus humano ou homem divino? Estamos falando que enquanto não estava encarnado como ser humano em Jesus, Deus criava, tentava, orientava, de todas as formas manter o seu povo no rumo, na estrada que conduz ao reino, ao projeto celeste. E o homem, na sua imperfeição, se desvia tanto do caminho ao ponto de que o próprio Deus se faz homem para nos perdoar diretamente através da sua própria morte. Erramos tanto, pecamos tanto. O próprio Deus, se fazendo homem, vem, é imolado e nos salva de nossos pecados. E após seu ministério, acontece sua morte e ressurreição. Jesus, que é Deus, cumpre seu martírio salvífico em prol da humanidade. Mas para muitos o que poderia ter terminado aí, o próprio Messias, Deus que se faz encarnado, tem na morte física apenas uma parte maravilhosa do seu projeto, pois ele ressuscita. E através do Pentecostes, Jesus, que é Deus, mantém-se vivo entre nós por meio do seu Espírito Santo. Vocês estão percebendo a maravilha de todo o projeto que Jesus preparou ao longo da história para que nós hoje estivéssemos aqui, seguindo seus ensinamentos e seus preceitos, até que acontecesse a sua ascensão. Deus, que é Jesus, cria, nos orienta, tenta de tudo, envia seus profetas. Jesus, que é Deus, vem ao mundo, se encarna como homem, mostra que é possível, apresenta seu ministério e seu projeto de salvação a todos nós. Esse mesmo Jesus, Deus, é morto, ressuscita, fica vivo no meio de nós através do seu Espírito Santo e ascende aos céus. Jesus, que é Deus, se manifesta através do seu Espírito Santo, retorna à morada celeste, onde nos espera amorosamente. Deus humano ou homem divino? Simplesmente temos a compreensão de que Jesus é Deus. Deus é Jesus. E através do seu Espírito Santo, ele está vivo para toda a eternidade dentro de cada um de nós. O que vocês acharam dessa reflexão catequética, onde a gente começa a aprofundar de maneira muito intensa os ensinamentos de Jesus, especialmente no momento em que ele se encarna como homem, para nos ensinar, para auxiliar o nosso entendimento e a nossa compreensão sobre tudo isso. E como vocês sabem, a gente sempre finaliza nossos encontros catequéticos com perguntas que movem. O que é parúsia ou parousia? Fica aqui uma pergunta bastante interessante. Se você estiver sozinho ou em grupo, recomendo que você busque essa resposta agora, para que não fique nenhuma dúvida. Estamos falando de uma segunda vinda do Senhor, mas como é isso? Como isso se dá? Mergulhe nos entendimentos, e tem alguns vídeos aí pra frente que a gente vai tocar no assunto, mas eu já trago ele aqui hoje. No tempo de Jesus, sabiam que ele era Deus? Por tudo que é relatado nas Escrituras, nos Evangelhos em especial, em Atos, já sabiam que Jesus era Deus? Ele mesmo se manifestou como Messias, o enviado, o Cristo. Então, especialmente os judeus, sabedores e conhecedores das profecias, tinham todos os elementos em mãos para saber que Jesus é o próprio Deus, mas a maioria não acreditou. O que aconteceu com José, o pai de Jesus? Até um determinado ponto dos evangelhos, José é citado, apresentado, e depois disso, o que acontece com ele? Vamos pesquisar. Existem conhecimentos apócrifos, que são aqueles que não estão na coleção bíblica, que falam para nós um pouco sobre a vida de José. Despocine, Jesus tinha irmãos?
Se alguém nunca ouviu falar nessa palavra ou nessa daqui, o momento é agora. O que é isso? Por que muitos estudiosos, até mesmo religiosos, falam que Jesus teve irmãos? Será que é uma questão de tradução, de interpretação de palavras hebraicas? Recomendo que vocês mergulhem nesse conhecimento. E por último, e se Jesus não tivesse sido morto pelos fariseus? O que aconteceria? Como seria o curso da história se o próprio Deus que se encarnou homem não tivesse sido morto, martirizado por fariseus, por saduceus? Como a história teria se dado? Todas perguntas para que você possa avivar e aprofundar ainda mais a sua fé, conhecer cada vez mais os ensinamentos de Jesus e evoluir como ser humano que busca um dia o reino dos céus. Espero que você tenha gostado de mais esse encontro, onde nós estamos mergulhando profundamente no ministério de Jesus Cristo em nossas vidas. Que o próprio Jesus e Maria Santíssima esteja presente em sua vida, em cada parte, em cada momento dela. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!